Estamos no ar em mais um Elga e Você, feito especialmente para vocês, minha gente. O nosso programa de hoje está assim daquele jeito, pensando em vocês, cheio de informação. Confere aí. Eu acredito que até o final desse mês a gente entrega aí a metade das frotas nova para o município de Cuiabá e Vargem Grande. Tem 140 ônibus novos chegando. Que maravilha, que notícia boa, secretário. Todos climatizado. E hoje é segunda-feira, temos ele, Carlos Campelo, em um bate-papo sempre com muita descontração e hoje com um tema muito especial. Você já sentiu raiva? Todo mundo já sentiu. A esposa estava esperando o marido chegar em casa em tal horário, preparou tudo, o marido chegou atrasado, aí ele chega, aí ela já fica pensando porque ele não gosta de mim ou coisa parecida. Então, existe a forma de se expressar pelo meio do pensamento. Não faz nada, não toma atitude de nada, mas pensa e se retroalimenta com aquilo ali. Se essa pessoa começa a se retroalimentar de pensamento, e ela e sabe que o mecanismo da raiva ou é lutar ou é fugir. Se a pessoa começa a se anular de uma forma, vai em um dado momento aquilo explodir. Aquilo se acumula, tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que está apenas começando. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo cheio de informação e de relevância para o seu dia a dia. Estamos recebendo aqui Juarez Silvério Samaniego, secretário de Mobilidade Urbana. Primeiro, eu quero te agradecer, secretário, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje, passando aí todos esses esclarecimentos que é tão importante no dia a dia das pessoas. Obrigado, Elga, pela participação aqui no seu programa. É novo na pasta, né? Como secretário eu já tenho, vai completar quase 5 anos. Eu vinha da pasta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que eu fiquei lá 4 anos e 5 meses. Nossa! Em frente à pasta, graças a Deus. A minha contribuição lá acho que já foi suficiente e o prefeito pediu para ir para uma nova missão, que seria da mobilidade urbana. E que missão, né? É uma missão complicada, mas eu acho que com trabalho, com dedicação, talvez nós vamos conseguir vencer. Acho que Cuiabá precisa muito em relação ao trânsito, em relação à mobilidade, em relação ao transporte. Tá? Hoje eu acredito que até o final desse mês a gente entrega aí a metade das frotas nova para o município de Cuiabá e Vargem Grande. Tem 140 ônibus novos chegando. Que maravilha, que notícia boa, secretário. Todos climatizado, com porta nas duas laterais, você pode utilizar ele ou do lado esquerdo ou do lado direito, conforme não vai atrasar em nada o modal que vinha ser aplicado em Cuiabá. O município de Cuiabá, a pedido do prefeito Emanuel Pinheiro, nós somos favoráveis ao VLT, não tem uma discussão de retroagir para outro processo. Sim. Tá? A gente acha que nós estamos num transporte moderno, num transporte de massa, um transporte que vai atender a população cuiabana e varjagrandense. E eu acho que a gente entrar em outro modal de transporte é um momento retrógrafo para a população. Esse é um retrocesso. Um retrocesso que as grandes cidades do mundo aí adota o VLT como, ou o metrô ou o VLT como transporte de massa. Mas, secretário, o senhor acha assim que vai ser possível em quanto tempo, mais ou menos, a gente realmente ter o VLT funcionando? Não, se tiver força, vontade política do governo do estado, da prefeitura de Cuiabá e da prefeitura de Vargem Grande, o VLT, em 1 ano e meio, ele tem condições plenas de funcionamento. Todos os equipamentos praticamente comprados, é mais questão de mão de obra. E falta esclarecimento para a população em questão de valores, em questão de bilhetagem. A bilhetagem... Muito se fala também, muito né, se fala, secretário? mas a bilhetagem eu tiro, o valor é o mesmo. Sim. Tanto como do BRT, como o valor do BRT. Não tem alteração? Não tem alteração, isso depende do subsídio. Tá? Quem vai subsidiar ou mais ou menos
Hoje nós temos o BRT, eu acho muito mais complicado de você concluir num prazo de 2 anos. Olha só. Primeiro que você tem todos, é um processo novo, você tem os licenciamentos ambientais que não foram feitos. Teria que começar do zero. Tem que começar do zero. Você pode obter informações que você tinha do VLT, que está tudo aprovado, você pode pegar informações e utilizar, mas é a mesma coisa eu licenciar um frigorífico pagado e um frigorífico para porco, entendeu? É simples, são situações diferentes que a gente tem que analisar. Aí nós temos o estudo de impacto de vizinhança, que alguns trechos foram alterados, tem que se fazer, e isso são procedimentos demorados, são procedimentos que você tem que fazer audiência pública, são série de procedimentos. O outro está pronto, é concluir a obra. Em questão de valores, o que foi apresentado já foi questionado pelo município de Cuiabá, foi questionado por várias entidades ligadas ao setor do transporte metroferroviário, por entidades ligadas à engenharia. Foi questionado a questão de valores. O VLT tem uma vida de 30 anos, uma vida útil de 30 anos, o BRT tem uma vida útil de 15 anos. Então, tudo você tem que comprar 2 frotas de ônibus, tem a recarga das baterias elétricas, um é feito por catenária, que está aí, você não precisa de recarga. Sim. O outro, a bateria, a cada de 7 a 8 anos, você tem que fazer a recarga, e ela, dentro da composição da aquisição de uma frota, corresponde a 40% da aquisição de uma frota. Então, assim, são números não apresentados para a população, eu acho que um debate e um esclarecimento de técnicos da área, levando a população esclarecimentos corretos, esclarecimentos certos. Com certeza. Dos 2 modal. Eu acredito que como engenheiro, como secretário, eu acredito que o melhor modal para a cidade é o VLT. Mas, se o governo decidir e a população decidir que o modal será o BRT, a gente tem que concordar. É importante também esclarecer que o secretário é engenheiro, né, sabe do que está falando realmente, e todas as pontuações que o senhor fez aqui, está meio que translúcido, né, que a melhor opção é o VLT. Eu, na época, em 2013, eu era presidente do CREA, naquela época, foi feita uma ampla discussão, e vários técnicos que hoje participam do BRT sempre foram favoráveis ao VLT. Mudaram as posições ao longo dos anos, a posição do CREA sempre foi da implantação do VLT. Hoje, eu assumi o CREA novamente no início do ano, eu sou presidente do CREA, e os conselheiros me deram autoridade para falar em defesa do VLT. Então, é um conselho profissional, onde nós temos 42 conselheiros, e todos os profissionais da engenharia. Na hora que um técnico fala que para você implantar um modal de transporte não há necessidade de projeto, infelizmente a gente tem que se posicionar contrariamente, porque nós somos profissionais da engenharia e entendemos que você não constrói nada sem projeto. Sim. Nosso secretário, que se encerre a burocracia, né, e pense no bem da população, porque é algo que ia mudar totalmente o transporte público. Muda bastante. Hoje eu acredito que com essa entrada dessa nova frota que vai entrar, vai melhorar muito o transporte público na cidade de Cuiabá, e num prazo de mais 2 anos eles têm que renovar 50% da frota. Alguém fala que são ônibus reformados, não, são todos ônibus novos mesmo, tá? Com todas as condições de transportar a população cuiabana com qualidade, com dignidade. Que maravilha, ótimas notícias, né, secretário? A gente torce para que tudo se desenrole da melhor maneira, sem entraves, porque o bem maior é o da população, que necessita aí diariamente se deslocar, né, secretário? O usuário é o cara que mais sofre na discussão. Então, e sofre também com a desinformação, né, secretário? Eu acho que o poder público tem que levar a informação correta, cada um defende o modal, pensando que é o melhor para a população que vai ser atendida, mas esse esclarecimento tem que chegar na população e tem que chegar geralmente no usuário, que é ele que vai usufruir do transporte público no aglomerado Cuiabá e Vargem Grande. Com toda certeza, a gente fica muito feliz que o senhor esteja aí esclarecendo todas essas questões, porque o nosso telespectador já vai se informar de uma maneira mais responsável, porque você ouve daqui de um lado, do outro, e acaba não pesquisando a fundo a situação. Mas a gente fica muito feliz que já esteja aí caminhando para haver uma conclusão rápida, como o senhor falou, 1 ano, 1 ano e meio. Assim, se você for analisar hoje
as questões judiciais, quando você coloca questão judicial envolvendo o VLT por causa de corrupção, Sim. eu sempre falo, o modal não é corrupto. O gestor na época foi corrupto e pode vir a ocorrer em qualquer tipo de modal. Então você tem que analisar o contrato. Hoje você faz termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público e à Justiça Federal. O próprio consórcio pode concluir a obra. A obra era um RDC, ela não sofre, não pode sofrer acréscimos, porque uma obra do RDC ela só sofre acréscimo nos juros por falta de pagamento, mas não pode ter aditivo de preço no contrato original. E hoje, então não vai ter nenhuma oneração a mais? Pode sim ter oneração em relação a não pagamentos efetuados de juros e correção. Sim. Tá? Mas no contrato, no escopo do contrato, ele não permite, é um regime diferenciado de contratação que foi feito, ele não permite acréscimos de valores no contrato. Tá? Então, isso, quando o cara está judicializado aqui, dali, não, a justiça é coerente, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual são servidores públicos coerentes, eles sabem que o bem da população sobrepõe a qualquer tipo de ações e se tiver um termo de ajustamento de conduta e o próprio consórcio tiver condição de concluir a obra pelos valores restantes que faltam, que é aproximadamente 400 milhões, algumas das obras não tem necessidade de se fazer, outras já foram feitas pelo município de Cuiabá, que tem o recapeamento das principais vias da cidade, que estava no escopo do RDC, ela já foi executada pelo município no longo desses 4 anos, onde a obra esteve paralisada. Algumas trincheiras não têm mais necessidade de ser concluídas, então eu acredito que até tem um valor até menor do que o contratado. Olha, que maravilha, né? Secretário, nós estamos aí em um momento importante para a população, né? Essas alterações que teve no Código de Trânsito, muito importantes e que muita gente ainda não tem o conhecimento. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, podemos? Podemos. Mas eu vou pedir para segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje batendo um papo todo especial, descontraído e cheio de informação com o nosso secretário de Mobilidade Urbana, Juarez Silvério Samaniego. Olha, não é tão fácil pronunciar, secretário. E estamos aí há 2 meses, 3 meses, secretário, dessas alterações no Código de Trânsito, né? A partir do dia 10 de abril já começaram a vigorar. Foi 10 de abril? 10 de abril, começaram a vigorar. Ela foi aprovada a lei 14.071 de 2020, foi aprovada em outubro, com várias alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Secretário, assim, o que mais o senhor tem que impacta diretamente a população? Porque hoje tem um problema assim muito grave, que são os pontos, né? Todo mundo perdendo a carteira. E eu sei que teve uma alteração nesse quesito. Tem várias pontuações em questão da renovação da carteira de habilitação, que foi alterado. Aumentou o prazo, Aumentou o prazo até 50 anos. Hoje ela tinha validade para a cada 5 anos você tinha que fazer. Hoje ela passou para 10. E a gente até se assusta porque passa tão rápido, né? 5 anos fala, rápido. meu Deus, já vou ter que renovar novamente. Agora é 10 anos. 10 anos até quem tem Olha até 50 anos de idade. De 50 a 70 mantém-se os 5 anos, que era o que vinha ocorrendo, e acima de 70 anos, a cada 3 anos o motorista ele precisa renovar a carteira. Fazer a renovação da sua Até habilitação. por uma condição física, né? Outra alteração importante é em relação também aonde você for parado em alguma blitz e tal, e você não estiver portando a carteira nacional. Parece que não é mais obrigatório. Não é obrigatório. Não é que não seja obrigatório. Se eles tiver condição de acessar os dados, que você já é um condutor, que você possui a CNH, eles te liberam, porque agora, se você estiver num ponto onde não tem acesso à internet e tal, você terá que ter ela de forma digital ou então Isso que eu ia perguntar para o senhor. Hoje existe uma forma de você baixar a sua carteira. Já existe a forma de baixar a carteira. Então, mas você está portando ela ou num aparelho de celular, ou você tem que com a carteira ela de forma física na mão.
entendeu? Aonde tiver acesso, que essas blitz geralmente é no perímetro urbano, você não tem essa necessidade hoje de estar aportando a carteira de forma nenhuma. Secretário, hoje, assim, quando a gente, às vezes, né, não em todas, depende do ponto que você para, às vezes eles nem pedem sua habilitação, eles já puxam a sua ficha, né? CPF, daí ele já tem toda a informação, seu histórico, sabe toda a sua vida. Então, eu acredito que o digital contribuiu muito, até inclusive para as alterações, né? Isso contribui, porque geralmente fica esquecido, depende da autoridade policial que você pega. Antes levava multa por você não estar portando. Então hoje, assim, mandar buscar outro condutor vir levar o veículo, tal, esse transtorno todo. Então, acabou. Isso acabou. Isso é uma inovação no Código de Trânsito Brasileiro que vem facilitar a vida do usuário, com certeza. motorista e do condutor de veículo. Evitar as multas também, né? Se você não está... Eu não sei se era gravíssima não estar portando, mas inclusive tem uma questão em relação a esses pontos. Ele foi alterado. Hoje, qualquer multa grave, você tinha o teto de 20 pontos. De 20 pontos e dobrou. Hoje alteraram até o teto de 40 pontos. Aí depende. Olha. Então isso facilitou muito. Você tem um ano para... ou você tem 20 pontos gravíssimos e outras, você tem 12 meses. Então isso foi alterado para 40 pontos. Olha, mas quem tem infração gravíssima parece que não pode, né? Ele permanece nos 20 pontos. Se ele tiver mais de uma gravíssima, se ele permanece nos 20. Se ele tiver ele pode ter outras infrações e chega até os 40 pontos. Nossa, isso é complicado. Secretário, teve multas também que elas continuam sendo aplicadas de forma da financeira, né? Porém, elas não contam mais como pontos na carteira. Algumas saíram do patamar de grave para média. Algumas multas. E essas médias, elas não pontuam? Pontua, mas com pontuação mais baixa. Entendi. Tá? Ela continua pontuando, mas com pontuação mais baixa. Então, assim, questão de farol, mudou, questão, você tem que andar com meia luz na rodovia. Isso só em rodovias. Isso é só em rodovia? Não, porque às vezes... só em rodovia, pista simples agora. Antigamente, a alteração, você tinha uma pontuação até gravíssima, de multa diminuiu para média, mas em rodovias de pista simples. Nas pistas duplas e no perímetro urbano não há necessidade de você manter meia luz hoje em circulação. Às vezes as pessoas estavam tão em dúvidas que vira e mexe eu via durante o dia um monte de carro falar, olha, na segurança já vamos ligar, né? Preocupados. Você já saía preocupado. Aí tem a questão de criança hoje, que você tem 10 anos. Realmente aquelas cadeirinhas. Cadeirinha, hoje, se a criança tiver mais de 1,45 m, ele não tem necessidade de uso da cadeirinha. Ele pode transitar na frente com o cinto de segurança. Então, colocou... Não é mais idade, não então. Não é mais idade. É peso e altura. É altura e idade. Altura e idade. Se ele tiver mais de 1,45 m, ele não tem necessidade de estar no banco traseiro. Cadeirinha, ele pode transitar no banco dianteiro com a segurança do cinto de segurança. É mais pela questão mesmo que o cinto de segurança, no caso, quando é muito pequeno, não protege, não acaba protege. Desprotegendo, né? Na moto também ficou proibido, antigamente era 7 anos de idade, a criança com 7 anos de idade podia andar na garupa de uma moto. Hoje, se ele tiver condições psicológicas, mas mudou a idade também para 10 anos. Então teve um aumento? Aumento de idade. Olha só. Então essas alterações são importantes, porque você colocar uma criança também de 7 anos de idade na garupa de uma moto é um risco que você está colocando essa criança ao transitar com essa motocicleta. 10 anos, né? Ele já está maiorzinho, já tem um discernimento maior e a gente tem uma segurança de estar fazendo esse transporte na moto, porque criança é imprevisível, né? Realmente eu achei que essa aí valeu a pena. O que mais, secretário? De assim, pontuações importantes. A moto em circulação no perímetro urbano rural, ela tem que andar com farol aceso. Moto? Moto, sempre ela teve que andar com farol aceso, sob pena de multa, num patamar de gravíssimo. Hoje é um patamar médio, a multa era de 193, deve ter sido reduzida para a multa de 149, 159, para o patamar médio. Os valores valores, muda também os valores. Mudaram também? Muda os valores.
A hora que você sai de um auto de infração de gravíssimo para médio, esses valores são alterados também. Na realidade, secretário, a gente entende que o trânsito ele realmente precisa dessas regulamentações, né? E mesmo assim, a gente vê cada atrocidade acontecendo aí no dia a dia, no trânsito. O trânsito é o seguinte, eu acho que é questão de educação no trânsito. Educação no trânsito. Isso é o dia a dia que a gente vem vivendo. O cara tem vários pedidos na secretaria de questão de quebra-mola, disso, daquilo. Eu acho que isso são paliativos. Quebra-mola não é os radares. Não, quebra-mola. Quebra-mola. Sim, o quebra-mola. Faixa elevada de pedestre. Esses são vários pedidos. Aí o cara questiona. Reclamações, o senhor diz? Pedidos de presidente de bairro, presidente da Câmara. Você tem uns pedidos que... Isso não é o ideal. Alguns pontos a gente manda o setor de engenharia da CEMOB analisar se tem necessidade ou não. Eu acho que as vias de circulação rápida não devem ser colocadas, porque tem vezes que você está para atender um público em detrimento da população inteira. Então você tem que analisar esses pontos, se realmente tem necessidade, qual que é a necessidade para atender só aquela via, aquela rua. Assim, quando você tem escola, hospitais, eu acho que tem uma necessidade de uma faixa elevada de pedestre. Sim. Por mais que tenha essa sinalização de circular na via 40 por hora, 60 por hora, infelizmente os nossos motoristas, grande parte deles não tem essa educação no trânsito. Infelizmente. Infelizmente, uma grande maioria, né, secretário? Então, muitas pessoas alcoolizadas na condução de veículos. Você vê cada acidente que ocorre, que a gente está no dia a dia, o cara fala, lá todo dia acontece um acidente, aí você vai analisar por que ocorreu o acidente. Em grande parte são pessoas que estão em alta velocidade na via, ou então estão alcoolizados na condução desses veículos. Secretário, na questão dos acidentes de trânsito, houve alguma alteração, alguma mudança? As penas ficaram mais severas? Não, mantiveram essas penas, não foi alterado. Assim, são muitas alterações, foram muito grandes. Talvez eu não consiga passar todas essas informações com certeza. Hoje, você entendeu? Mas as mais importantes, talvez foram essas que o senhor realmente CNH, mas já fez bastante diferença, né? Faz, com certeza. Ela vem assim... Foi benéfico, eu entendi que foi muito benéfico. Foi benéfico para o condutor, Sim. assim, eu acho que cabe mais a gente em questão de educação do trânsito. Eu acho que o papel da CEMOB hoje, a gente, com essa pandemia, é complicado você levar uma mensagem online, dificilmente você levar essa mensagem pessoalmente. Então a gente tem um setor lá que é de educação no trânsito, levando esse pessoal em empresa, eles vão em empresa. Olha que maravilha! Existe um trabalho. Existe um trabalho. Que é muito importante. Simplesmente a gente tem que aumentar a equipe, ir nas empresas, nos órgãos públicos, pedir lá 10, 15 minutos para falar um pouco sobre a educação do trânsito, as alterações que houve no Código Brasileiro de Trânsito, nas escolas, porque é muito mais fácil você ensinar a pessoa... Desde o princípio, né, secretário? Da importância. Sim, porque realmente eu acredito que seja uma questão mesmo que faltou muito isso. Antes, há um tempo atrás, você até tinha já as escolinhas, você ia lá, aprendia, mas o foco não era tão na questão da educação, da pessoa se perceber, né, como um motorista, como um cidadão. Porque eu acho que assim, grande parte do condutor, ele se acha que ele está no veículo, ele é dono de tudo e tal. Nada, ele está com uma arma na mão. Sim. Se ele não for consciente, se ele não respeitar a legislação do trânsito, se ele não conduzir de forma legal, na verdade ele não é motorista, ele está com uma arma na mão que ele pode causar a morte ou acidente em qualquer pessoa. Com certeza. Dar bom exemplo, né? Ajudar a fluir no trânsito melhor. Eu acho que assim, se você respeitar as leis do trânsito, o trânsito flui melhor, mas sempre tem aqueles apressadinhos. É o momento. Secretário, aproveitando a sua vinda aqui ao nosso programa, eu tenho uma dúvida em relação àqueles radares. Hoje tem um radar móvel
que em algumas avenidas, ele geralmente é 40, né? O limite de velocidade, em algumas outras um pouquinho mais, mas ele pega, por exemplo, se você aumentar a velocidade logo após passar, ele aplica a multa também? Não, isso é verdade, isso? Não, todos os radares, eles não estão mais... É só no momento ali, eles não estão... como se fosse um quebra-mola. Antigamente eles eram cortados, tinha a presença, hoje não, hoje praticamente são todos digitais. E alguns questionam até comigo alguns radares que estão no sinaleiro, na sinalização. Sim, isso aí eu ouço muito falar. Depende do horário que você ultrapassar, logicamente... a CEMOB não vai meia-noite, 11 horas da noite. A partir de que horas? Já não são aplicadas mais multas? Depende do movimento. Porque da questão da segurança também. Tem uns que ele passa no vermelho e passa com excesso de velocidade. Ele é multado pelo excesso de velocidade. Tá? Mas se ele passar, ele não recebe a multa. Ele pode ter, mas essas multas elas não são computadas. Entendi. Então, as lombadas eletrônicas, que são aqueles radar que a gente considera lombada, aqueles são 40 por hora. Só ali naquele momento só da naquele passada. Momento. Porque muitos têm uma dúvida de que não. a 1 quilômetro de distância ainda permanece a multa. O que ocorre é o seguinte, no semáforo, quando dá atenção e o cara cruza, ele recebe a multa. Aí o cara quer falar, cara, quando ele bateu a atenção, não tenta passar. Tá? Sim. Ele já colocou... O semáforo, na verdade, que é os questionamentos que tiveram do semáforo inteligente, ele é o seguinte, depende o fluxo de veículo na via. Se você está na Isaac Povas colocar Comandante Costa, lá tem ele está incorporado no semáforo inteligente, ele vem da Comandante Costa. Se em 5 segundos, se tiver carro parado já na Isaac Povas, em 5 segundos, não apareceu nenhum carro na imagem da semaforização, ela fecha e abre para Isaac Povas. Agora, depende do momento do trânsito, ele vai por tempo. Tá? Você vai pegar no período diurno, na prainha, que tem um fluxo em torno de 30 mil veículos, e da Isaac Povas com 25, você vai no tempo. Você não tem como, porque nunca vai estar carro com menos de 5 segundos. Então, aí já vai no tempo, você vai aumentar o tempo maior de sinal. É o da prainha, o tempo menor de sinal é Isaac Povas. Você vê, secretário, é muito claro que o que precisa realmente é de informação à população, né? Assim, a população fala assim, cara, eu quero uma onda verde. Tipo, ele vai sair lá da Varja Grande e vai chegar no centro político tudo com sinal verde. Isso não existe. Porque na hora que ele sair, vai travar alguém. Tá? Com certeza. Vai travar alguém. Isso não existe. Em lugar nenhum. Não é Cuiabá, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não existe. Tem o tempo e dentro do tempo a gente procura. Estão sendo desenvolvidos sistemas, são de sinaleiro, de radar, são salas especiais que a gente está colocando lá na CEMOB, para facilitar o usuário do trânsito. Logicamente que a gente quer que o trânsito flui muito mais. Agora, nós temos interferência na cidade, nós temos interferência de obra, hoje nós estamos com um grande... Está um canteiro de obras, esse Cuiabá, secretário, está complicado mesmo. Nós temos nos bairros, nós temos grande movimento de obra de saneamento. Sim. Que tem um compromisso da Águas Cuiabá de chegar até o final desse ano com 80% da rede do esgoto tratado em Cuiabá. Que maravilha. Então, são questões que não tem como você negar e isso, logicamente, interfere no sistema viário. Você abre meia pista, fecha meia pista. E a reclamação para todo lado, né? Não tem como agradar todo mundo. Na Miguel Sutil, que talvez seja uma das principais vias, nós temos hoje a trincheira. Está todo mundo reclamando de lá. Mas reclamaram do viaduto da Beira Rio, reclamaram do viaduto Mas agora isso é uma maravilha, né? Olha, foi assim um acréscimo para a população ali, porque eu moro naquela região ali e era muito complicado, então foi uma obra assim importantíssima. Nós temos outra via para ser inaugurada aí, o prefeito deve inaugurar logo o acesso via o Parque Xanair para sair lá no Belvedere, a ponte está executada, falta pequeno trecho de pavimentação, a gente já começa a desafogar um pouco o trânsito da Avenida das Torres, da Arquimedes. O prefeito Emanuel tem o projeto da trincheira, já está pronto, está aprovado, o projeto da trincheira do Círculo Militar. Logicamente, inicialmente vai atrapalhar o trânsito, mas eu acredito que no futuro a gente tenha um trânsito
melhor, Com certeza. com um acesso de ir e vir muito mais fácil. Olha, nós torcemos muito, secretário. Olha, eu quero te agradecer muito pelos esclarecimentos, pela informação. E o nosso programa está de portas abertas aqui, quando o senhor trouxer aí mais uma pauta como essa, que a gente pode estar transmitindo essas informações diretamente do secretário para a população, a gente fica muito feliz. Muito obrigado de participar do teu programa. Você é muito simpático. Muito obrigada. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo, sempre descontraído e cheio de informação. Você já sentiu raiva? Tenho certeza que em algum momento da vida, a maioria das pessoas já sentiram. E para fazermos essa reflexão, temos ele aqui com a gente em mais um início de semana, Carlos Campelo. Sempre é um prazer ter você aqui, sempre com esse bate-papo que acrescenta na nossa vida, Carlos. Satisfação a todos, a você e a todos os telespectadores, né? E um tema que é bastante chamativo, né? Sim, já faz, todo mundo sente raiva, né? Em algum momento da vida, por algum motivo. Lógico que uns com mais intensidade, mais frequência, outros não, vai de cada indivíduo, mas a raiva está presente no ser humano. E sabe por qual motivo? Porque ela é uma das emoções básicas. Olha. Né? Então nós temos eu tenho até uma forma de, quando eu estou dando aula, que eu ensino para as pessoas registrarem quais são as emoções básicas. Né? Eu falo assim, olha, lembra do nome Marta. Marta? Marta, exato. Ai, nada a ver com as Martas, né? É só para relembrar, né? Sim. Que é M de medo, A de amor, R de raiva, T de tristeza e A de alegria. Olha só, adorei. Ninguém esquece mais, né? Então, Carlos, e aí, o que te despertou essa perspicácia de abordar a raiva, que eu achei muito interessante? Então, Elga, na semana passada, mais um caso que veio à tona, que veio em tela sobre a agressão, e isso me despertou, assim, diversas conversas que nós tivemos com colegas, tudo mais. O que motiva a pessoa a ela chegar a tal ponto de agressão? Então, tudo começa lá quando desperta a emoção raiva, que ela vai despertar diversos sentimentos e a gente vai falar aqui sobre um pouco, dentro do nosso programa, sobre por que as pessoas têm raiva. Entendi. Por que será que tem essa emoção básica? É uma emoção básica, é natural a pessoa exato. sentir. Tudo acredito que é a intensidade, né, Campelo, como tudo na vida. Como é que ela vai despertar, como é que ela vai ser, a atitude que a gente vai tomar a partir do momento da raiva, Sim. que a gente vai falar aqui. Né? Entendi. Mas a gente vai começar antes. Por qual motivo que nós temos raiva? Lá nos idos da humanidade, quando o ser humano estava vindo para a Terra, ele era caça. Sim. Ele era caça de predadores. Lógico, era difícil a vida, né, antigamente. Exatamente. Era muito difícil. Exato. Aí o que acontece com o ser humano? Ele, para se defender de uma possível agressão, no caso, ser devorado, sei lá, por um animal. Sim, atacado. Exatamente. Ele começa a alimentar o corpo dele com hormônios para que ele possa ou lutar ou fugir. Sim. Né? Uma reação, a reação são de defesa. Exatamente, são as reações que a raiva desperta na pessoa. Luta, fuga. Sim. Sempre. Né? Sim. O que aconteceu de lá para cá? Que esse animal, esse predador do ser humano, que despertava isso em nós, né? essa raiva, para que a gente pudesse lutar ou ter essas reações, exato, né? Ou fugir, né? Ele passou a ter outros nomes, né? Passou a ter frustração, estresse, emoções básicas de medo, perfeccionismo, exigências, excessos, crenças. Então, começaram a ter outros artifícios para despertar em nós traços de raiva.
Entendi, Campelo. Entendeu? Sim, sim. Mas eu acredito, eu entendi completamente essa sistemática, né? Que não somos mais atacados, não. Então mudou o que desperta, mas e a intensidade? E aí vem para a intensidade, né? Era o próximo passo, né? Ela já está do que pode aí, acontecer. Né? Então, do que pode acontecer dentro de uma pessoa que está despertou a raiva por algum efeito, alguma coisa aconteceu. Como eu falei, seja lá frustração, excesso de preciosismo, perfeccionismo. É normal, assim, pessoas que se tem como normal e de repente ter um disparo de raiva, assim, Elga, totalmente fora do comum, inesperado. Você já ouviu falar daquelas pessoas assim, alguém, sei lá, foi num ataque de fúria, matou outra pessoa. Aí você vai entrevistar os vizinhos e fala assim, nossa, ele sempre foi muito bom, ele sempre foi muito calmo, ele sempre foi isso, ele sempre foi aquilo. Não acredito que essa pessoa fez isso. Que tivesse capacidade para fazer isso. Sim. Né? Acontece. Acontece ataques de fúria, né? Ataques de fúria. Por quais motivos? Né? Uma frustração, uma contrariedade. Né? Vamos dizer assim, eu me preparei todo para dar essa entrevista, estou aqui, tudo certinho, tudo mais, aí eu vou e derrubo essa taça aqui, sem querer. É o gatilho. Pode ser o gatilho. Aí eu já bato a mão, já falo assim, caramba, aí eu já sou desastrado, coisa parecida, aí vem as reações, né? Vem as reações e vai aumentando. Então, isso pode acontecer para uma pessoa extremamente calma, ordeira, mas ela estava tão concentrada, tão esperançosa, tão para que aquele fato acontecesse de uma forma tão certinho, sem erro, sem nada, e ela vai e comete alguma coisa, ou alguém comete alguma coisa, né, que também pode acontecer, isso desperta nela a raiva. Nossa, Campelo. Antes também de falar para vocês do próximo passo, né? De como é que a gente vai tratar, inclusive como é que a gente vai lidar com isso. Sim. Vou dar um exemplo. Vamos dizer, vou estar no ônibus, você está lá, o ônibus lotado, a pandemia já acabou, tudo mais, está todo mundo no ônibus lotado, você está atrasado para o teu serviço, já sabe que vai chegar e vai receber uma bronca do chefe, passa alguém do seu lado, dá um cutucão, uma cotovelada, dá lá no teu rim, dá aquela dor insuportável. Você olha assim, tem um cara lá mal encarado, passando na frente de todo mundo, atropelando todo mundo, ou coisa parecida, né? O que pode acontecer com a pessoa? Pode, tá? Tem pessoa que não vai nem ligar e tem pessoa que vai lá tomar satisfação. Vixe. Vai ficar com raiva e vai querer tomar satisfação. Né? Bateu, levou. Entendi. Tem pessoas assim. Sim. Né? Esta mesma pessoa está na mesma situação, levou a cotovelada, foi lá no rio, coisa parecida. Quando olha para trás, vê uma senhora com problemas de locomoção, meio cambaleando, não consegue se segurar ou coisa parecida e sem querer ela bateu em você. Qual vai ser a reação dessa mesma pessoa se fosse... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, olha só, o meio, ele vai me movimentar para saber como que eu vou reagir perante a possíveis situações que vão me deixar bravo, que vão me deixar irado. Né? E aí vem as possíveis reações que eu tenho. Sim. Tá? E quais são? Exato. A primeira Hoje eu tô assim, atenta. A primeira é em nível de pensamento. Não tomo atitude nenhuma, mas penso. Aí, ou que homem desastrado, ou que fulano isso, ou que cicrano isso. A esposa está esperando o marido chegar em casa em tal horário, preparou tudo, o marido chegou atrasado, aí ele chega, aí ela já fica pensando porque ele não gosta de mim, ou coisa parecida. Então, existe a forma de se expressar pelo meio do pensamento. Não faz nada, não toma atitude nada, mas pensa e se retroalimenta com aquilo ali. Se essa pessoa começa a se retroalimentar de pensamento, e sabe que o mecanismo da raiva ou é lutar ou é fugir. Se a pessoa começa a se anular de uma forma,
vai em um dado momento aquilo explodir. Aquilo se acumula. Aquilo se acumula. E a pessoa explode, que é o ataque de fúria, Sim. que pode ter despertado, assim, uma coisa muito simples. Caiu o copo, aquilo ali já era a gota d'água. É o que se fala, a gota d'água. Sim. A gota d'água. Outra forma que tem de expressar é pela comunicação. E aí tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Ambas atingem a outra pessoa de uma forma... Com certeza. Imensurável do que pode fazer. Existe aí aquelas pessoas, só do olhar já trucida a outra pessoa com o olhar. Estamos de volta com esse bate-papo interessante com ele, minha gente, Carlos Campelo, que sempre inicia a semana juntinho com a gente. E nessa pauta maravilhosa, falar sobre raiva, um sentimento que faz parte aí, né, da natureza humana, está presente. E falar sobre isso nos dá ferramentas, né, Campelo, para lidar melhor com com esse sentimento. É o que nós vamos falar aqui exatamente sobre isso. E paramos na sequência... No bloco anterior, aliás. Exato. Por qual motivo que as pessoas acabam falando que não querem falar no momento de raiva? Sim. A pessoa perde o controle, né? O controle emocional, ela realmente... Tem muitas pessoas que falam bem assim, nossa, eu não vi nada. E não naquele momento. E não vê mesmo. Nossa, eu não vi nada. E não vê mesmo. Quando eu ver, já foi. Olga, dentro do nosso cérebro nós temos a caixa alta, que a gente fala, os caminhos altos e os caminhos baixos, né? Que o baixo é o límbico emocional, que faz a comunicação entre o hemisfério direito e o esquerdo, e a comunicação dele é muito rápida, é extremamente rápida. E o superior, que fica o córtex pré-frontal, é a comunicação um pouco mais lenta. Então, o que acontece quando ativa a emoção raiva? Vai para o emocional. Sim. A comunicação é rápida, porque a decisão ali é de vida. Ou ela tem que lutar, ou ela tem que fugir. E nesse momento, como a comunicação é rápida, a pessoa vai tomar atitudes... Ele é tomada pela emoção mesmo, completamente, né? Completamente pela emoção. Não envolve nada racional. Não vai pensar, não vai racionalizar o que falar, o que agir com relação ao processo. Ela simplesmente vai lutar ou vai fugir. Se ela se sentiu ameaçada, ela pode fugir ou ela pode confrontar. Sim. Né? E normalmente ameaças, hoje mais preementes na vida, são ameaças emocionais. Sim, né? com Por certeza. isso, Olga, por isso que uma das coisas que a gente fala quando a pessoa está num processo de raiva, para ela contar até 10. Olha só, tem que ter um sangue frio, né? Exato. Contar até, mas é verdade, só que você começa a conseguir se controlar, é um exercício. É um exercício. É um exercício. Por qual motivo? Tem que acreditar. Por qual motivo você contar até 10? Tem alguma coisa a ver o contar até 10? Não. Tem. Não tem. Não, eu digo assim, é aquele tempo, né? É o tempo, exato. É dar o tempo para a mensagem ir para o córtex pré-frontal e a pessoa raciocinar em cima daquilo ali para ela se movimentar, para ela tomar uma atitude. É como dando o tempo para conseguir raciocinar, né? Exatamente. Entendi. Se ela não tiver esse tempo para ela raciocinar e ela deixar-se levar para luta e fuga, aquilo ali ou ela vai começar a fugir, né, correr, né, ou ela vai lutar e aí ela vai confrontar, ela vai cada vez fazer mais e mais e mais sem pensar. Tanto é que nesse processo, principalmente quando acontece traumas, acidentes, o que acontece? As pessoas acabam, como você falou, não lembram, não veem, não conseguem registrar aquilo ali. Porque fica tudo no campo emocional. Entendi, Campelo. E isso, eu falei da forma que a pessoa Campelo, pode... tem uma observação que todo mundo fala, o que nos difere dos animais é que nós conseguimos pensar. Exato. Então faz tudo sentido, né? No Os animais são irracionais, então eles são movidos pela emoção, eles explodem, eles vão.
a gente tem que ter esse tempinho. A ferramenta é essa, então, Exato. né? Você conseguir se controlar para conseguir pensar com mais... Exatamente. Sair desse impulso emocional. Exatamente. Nossa e assim, Senhora. e ainda tem mais um fator, tá, Helga, de demonstração do processo de raiva. Que um é o pensamento, o outro é a comunicação verbal e não verbal, e o terceiro é a ação. Sim. É que a pessoa, quando está com raiva, Ela? ela toma uma atitude. Ou ela vai agredir, né? Ela vai para a luta, ou ela vai efetivamente fugir, ela vai sair do ambiente. Mas né? esse confronto geralmente nunca é positivo, né, Aí, o que Campelo? acontece nesse confronto que a gente está vivendo nos últimos tempos? E não é só no Brasil. Aconteceu, geral, né? Aconteceu no final da Eurocopa lá, entre os italianos e os Nossa, ingleses. não estou sabendo. Briga de torcida por Nossa. conta de um jogo de futebol. Enfim, motivos para acontecer isso. Isso que eu ia falar, eu acredito que já seja algo que as pessoas estão até buscando um motivo ali para descarregar. Descarregar. Aí descarregar o quê? Por qual motivo que tá dentro das pessoas? Frustração, Helga, é a pessoa está frustrada com o serviço, ou frustrada dentro de um relacionamento, ou frustrada profissionalmente. Com questões financeiras. Exato, e acaba querendo descontar no mundo. Isso, descontar. A pessoa, ela tem uma crença, e ela tem uma crença muito forte, e qualquer tipo de situação, qualquer pessoa que tem uma crença diferente dela, ela vai querer agredir a outra pessoa. Não consegue ser contrariada. Não consegue, exato, não consegue ser contrariada. Sim. Né? O que falta nessa pessoa? Falta autoconhecimento, falta autoamor. Uma pessoa que ela não desenvolve dentro dela um autoamor, um autorrespeito, ela vai querer descontar essa falta que ela tem nas outras pessoas, culpando as outras pessoas, agredindo as outras pessoas, indo para confrontação com outras pessoas, dando respostada Sim. para outras pessoas, como se isso fosse grandioso, legal, né? né? Como se fosse legal. Porque hoje em dia a arte de se relacionar bem é algo que, nossa, traz assim tanta leveza para a nossa vida, né? Cria atalhos, Exato. as adversidades, você conseguir se relacionar bem. E tem pessoas que não, ela busca realmente o confronto. Exato. O tempo inteiro. Exato. Por quê, E Campelo? muitas vezes é algo assim, ó. É um desvio? Pode ser. Pode ser um desvio de caráter, pode ser um desvio, inclusive, fisiológico, que aí vai precisar... Excesso de raiva, Ele né? vai precisar de ajuda profissional, inclusive com remédios. Sim, né? claro, com Com certeza. remédio. Existem patologias também, Existem, né? exatamente, Helga. Por outro lado, existem as pessoas que estão convivendo com a pessoa que está passando por um processo de raiva. Né? Essas pessoas também têm que desenvolver, né, uma paciência, porque quando é algo descontrolado, porque a raiva está presente, como você falou, Sim. mas dentro de um padrão aceitável, né? Agora, quando é algo que destoa ou sempre presente ou exagerado demais, deve ser difícil a convivência. Deve não, é difícil a convivência. Então, e aí, Helga, como lidar com isso? Primeiro, vamos dizer o seguinte, é um caso que foi atípico. A pessoa passou por um processo, vamos dizer marido e mulher, tá? Sim. Um dos dois passou por um processo comum. Mais comum, passou por um processo de frustração, chega em casa, tá com raiva, né? Seja qual for, né? Eu estou percebendo que a outra pessoa está com raiva. Quer conversar? Não quero conversar. Não, respeita, dá um tempo para a pessoa. Aquele tempo, né? Dá um tempo para a pessoa refletir, dá um tempo para a pessoa pensar, dá um tempo para a pessoa olhar para as suas questões, né? Porque sabe que é uma emoção básica, então ela tem que olhar para as suas questões para ela começar a lidar com aquilo ali. E é engraçado, Campelo, que quando você se dá esse tempo, com o exercício de você conseguir se controlar, cada vez você vai ficando melhor nisso. É engraçado que a raiva passa, né? A raiva passa. A raiva passa. Você fala, gente...
Mas eu tava com muita raiva, eu não tô mais com raiva. E é engraçado isso, que é uma coisa que parece que tira de dentro de você. A raiva passa. Elga, o medo passa, a alegria passa, a raiva passa, a tristeza passa e o amor passa. Todas as emoções básicas passam. O amor doeu. O amor doeu no final, né, minha gente? Mas que bom que passa, né? Passa. Né? Então, vamos dizer que eu não tive essa assertividade, né? De chegar ali e a pessoa está naquele momento, aí eu começo a falar, porque você só me trata assim, porque você é assim... Cutucando. Entendi. A pessoa pode transferir a frustração dela, a raiva que ela está sentindo, para quê? Para aquele momento do casal. Daquela forma, ou com pensamento, ou com... comunicação verbal ou não verbal. Será aquela olhada que o outro já entende, né? Exato, ou para atitude. Né? Que aí gera o confronto. Que aí é luta-fuga. Ou vai para lutar ou vai fugir. No caso de marido e mulher, é até bom frisar isso, porque às vezes o excesso de intimidade, você acaba não respeitando esse momento da pessoa. Você entende? A pessoa chega de um humor alterado, já deixa a pessoa naquele tempo dela, no seu espaço, né? Evita confronto, vai lá, dá um tempinho até a pessoa sair daquele estado natural. Exato, Elga. E assim, e o que pode despertar isso na outra pessoa? Da mesma forma, pode despertar uma olhada... Que já foi tudo, né? Que já foi tudo, né? Aquilo ali uma olhada que a outra pessoa pode se sentir assim, até você está me julgando, né? Então isso pode acontecer. E o como eu falei, o que a pessoa pode fazer? Primeiro, respeitar o limite da outra pessoa, o tempo da outra pessoa, né? Não se vitimizar nesse momento. Sim, se for um casal, ter que apoiar o outro, né? Acolher, não desrespeitar, acolher o momento de raiva do outro, porque se ele está passando por um processo, ou ela está passando por um processo, a gente tem que acolher essa pessoa, que talvez essa pessoa queira colo nesse momento. Sim. Né? Está precisando. Agora, isso daí jamais, Elga, pode chegar no momento de agressão. Que acontece. Que acontece. E normalmente, uma das partes que é agredida, e se essa parte continuar mantendo a relação, por questão da família... O extremo, Campelo, chegou na agressão, acabou. É um caminho complicado, né, para você voltar aí quando você chega nesse ponto. É uma questão delicada de se falar. É muito delicado. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada ser humano é diferente. Perfeito, mas, Elga. Campelo, você não acha que é uma coisa muito extrema a agressão física? Para mim, nada justifica. Nada justifica, para mim também. Justifica a agressão. Eu acho que é muito física, difícil você de forma recuperar, alguma. né? Voltar ao status quo anterior depois da agressão. E aí, o que acontece com algumas, principalmente acontece em algumas relações onde tem uma pessoa que tem uma dependência afetiva da outra. Eu acredito que seja Aceita. isso. E o aceitar é daí, a dependência afetiva. Dependência e a gente fica questionando, meu Deus, mas como deixou chegar a esse ponto? Como a pessoa passou por tudo isso? Não tem como falar, Elga. É difícil, né? Não tem. Cada ser humano... Como que ela aguentou tudo isso? Ou como que ele aguentou tudo isso? Como que ele suportou todo esse São processo? Situações extremas. Você situações fala, nossa. extremas. E aí, até, Elga, assim, se está sofrendo agressão, procura ajuda. Né? Com certeza. Procura ajuda. E também, eu até pelos últimos casos, os últimos registros, até o caso do DJ, que foi algo muito chocante, né? Repercutiu bastante. Ela evolui, né? As agressões vêm evoluindo. A tendência porque, vamos dizer assim, você já tem que ligar o alerta. Aí são possibilidades, tá? Se a pessoa está frustrada com alguma coisa e ela acha uma válvula de escape, descontar em outra pessoa... Às vezes desconta sempre na pessoa. Desconta sempre na pessoa. Acho que é o sparring dela, né? Tem chega lá, chefes que descontam nos empregados. Sim. Né? Tem chefe que desconta suas frustrações nas outras pessoas. Assim, é um processo que cabe a cada um olhar para si e saber o seguinte, olha, o que eu tenho que fazer para eu melhorar? O que eu tenho que fazer para eu me transformar como pessoa?
e ter um certo acolhimento, seja da família, seja de um amigo, seja de alguém, para dar um conselho para a pessoa, abraça a pessoa, receba a pessoa e fala, olha, esse teu comportamento não é um comportamento adequado, não é um comportamento desejado para que você possa ser uma boa pessoa, ser um bom profissional. Né? Sim. Então, acolher a pessoa também é uma coisa que é de bom tom, porque julgar é difícil julgar. E também difícil confrontar julgar. daí nesse momento também. Não é uma boa saída. Confrontar também não é o ideal no momento da raiva. Da raiva. No momento da raiva. Mas de toda a sorte, de todo o processo, a agressão física que é movida pela raiva, esta jamais. Jamais. Campelo, então o recado que fica de toda essa reflexão aí sobre raiva é que sentiu raiva, conte até 10, como você falou, né? Exato. Segura, porque você vai ter mais clareza da situação logo na sequência. Exatamente. E às vezes a raiva passa. Vai passar. Passa, não Vai passa? passar. Não Eu já fiz o teste, minha gente. Passa assim, você fala, nossa, cadê aquela raiva? Não tem, não tome atitude, não tome decisão, não Às vezes o momento potencializa a situação também. Pra tudo, que depois exato. você fala, não, nem era tanto assim, não. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Tem que parar para pensar, né, Campelo? Exatamente. Pare e pense. Essa é a mensagem, Campelo, maravilhoso. Eu acho que foi muito pertinente a sua escolha de trazer essa reflexão para as pessoas. É algo que faz parte de nós, né? E a gente precisa aprender a lidar melhor com essas emoções. Exatamente. Né? Falou a palavra certa. Adorei, Campelo. Ótimo início de semana. Você sempre faz a minha semana ser melhor e dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Grande abraço a todos. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer deixar aquele recadinho, entrar em contato direto com a gente, e a gente quer, minha gente, pegue seu celular agora, aponte a sua câmera aos QR Codes, pode ir para o nosso Instagram, já deixa a sua mensagem lá, ou também ir para o nosso YouTube, rever essa entrevista e muito conteúdo maravilhoso que tem lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã, aqui na TV Pantanal, canal 22.1.